Para cada novo par adicionado, a numeração é progressiva e, por padrão, numérica, embora seja possível escolher uma numeração alfanumérica ou modificar a descrição das linhas. Ao final das configurações, poderá posicionar a grade na prancha utilizando tanto os snaps como teclas F5 ou F6 do teclado para deslocar o ponto de fixação da alça na grade. Na caixa de ferramentas de propriedades da Magnetic Grid inserida, é possível gerenciar a visibilidade no desenho de algumas propriedades, como as etiquetas com títulos ou medidas para as linhas de grade. Do campo Editar 2D MG da caixa de ferramentas ou do botão de mesmo nome disponível na barra de ferramentas superior, será aberta novamente a janela de configuração da grade para modificar, se necessário, propriedades estruturais. Como para as demais entidades, também as grades estão ligadas ao nível e possuem uma delta, que define seu posicionamento no desenho. Na grade, estão destacados pontos ou snaps lineares de cor azul claro. Ao clicar nos snaps, aparece uma alça para deslocamentos rígidos do objeto, enganchada bem no ponto selecionado que dispõe de todas as funções que já conhecemos. Já se formos selecionar uma linha azul, aparecerão automaticamente as suas dimensões ou seu ângulo de inclinação. Também poderá alterar seu comprimento, adicionar outra linha nessa direção, dividir a linha em pontos ou juntá-la à linha sucessiva. Após ter configurado a grade conforme desejado, poderá utilizá-la para colocar entidades que acompanhem a sua geometria. Por exemplo, suponhamos inserir uma entidade ponto de luz usando a Magnetic Grid retangular. Na barra de ferramentas superior, existe a seção Ação, que inclui os botões MG2D e MG3D. Se estivermos atuando no 2D, escolheremos a opção MG2D e, utilizando a varinha mágica assim ativada, selecionaremos a grade já disposta no desenho. Isso resultará na inserção de um objeto ponto de luz em cada um dos pontos de inserção das linhas da grade. Então, o intuito da Magnetic Grid é gerenciar o arranjo de objetos MAP em distâncias regulares e repetitivas, utilizando os snaps pontuais reconhecidos automaticamente pela varinha mágica aplicada a uma grade. A mesma grade pode ser usada para realizar as conexões elétricas entre os pontos de luz já inseridos. Selecione o Magnetic Grid e abra a janela de configuração para modificar sua geometria, de acordo com o arranjo das conexões elétricas desejadas. Posteriormente, no menu Desenho, escolha a entidade Canaleta e ative a MG3D. Ao destacar a grade, as conexões automaticamente organizadas ao longo de suas seções. No ambiente Instalações MAP, a barra de ferramentas superior Desenho inclui, entre outros, a seção MAP, onde estão disponíveis recursos para rastrear entidades de conexão. Estas opções podem ser ativadas dependendo da compatibilidade para todas as entidades de conexão do tipo rígido, tanto para instalações mecânicas como elétricas. Então, tubulações, dutos, canaletas e eletrocalhas. Por outro lado, não será possível ativá-las para entidades de conexão não linear, ou seja, flexíveis e corrugados. A primeira opção disponível é Inclinação Automática, selecionando um trecho de tubação que não seja perfeitamente vertical.
Ela reposicionará os elementos para obter declives constantes. As opções de inclinação disponíveis são 3: automática, de A para B, de B para A. Ao escolher a opção inclinação automática, o tubo selecionado recebe uma inclinação automática, enquanto as opções de A para B e de B para A permitem que você atribua um valor percentual numérico à inclinação. Os dados podem ser digitados do teclado ou editados com as setas laterais, que aumentarão ou diminuirão por unidades decimais. O valor numérico pode ser positivo ou negativo, dependendo da inclinação desejada. No caso de tubulação desenhada verticalmente, a opção inclinação automática não estará disponível. No ambiente tridimensional, e apenas nele, também existe a opção replicar caminho, que permite criar um ou mais caminhos paralelos àquele selecionado, definindo uma direção e um offset. Esta função se aplica a um caminho já criado, selecionando trechos de tubulação rigorosamente conectados entre si, de forma que não haja pontos desconectados no meio do caminho que se quer replicar. O resultado que se obtém com a opção replicar caminho é diferente daquilo que se obteria com os comandos copiar e colar. De fato, ele executa uma verdadeira remodelação do trecho, adaptando suas dimensões com base no espaço onde será reproduzido, de acordo com as especificações que a própria função requer quando ativada. A primeira informação a fornecer é a direção do caminho replicado. Para isso, aparece uma circunferência graduada, com funcionalidade de transferidor. Ao mover o cursor do mouse próximo ao centro da circunferência, é possível se mover por ângulos de 90 graus, passando a variações de 45 graus, 15 graus e 5 graus ao se aproximar ao perímetro externo da circunferência e até décimos de 1 grau fora delas. Após ter fixado a direção, o transferidor desaparece em favor de uma régua, que permite selecionar uma distância indicativa da distância entre réplicas. Poderá especificar e que a distância do caminho já criado será colocada à primeira réplica, a segunda a partir da primeira e assim por diante. Depois, a régua continuará a ser exibida, servindo agora para fixar o número de réplicas que serão realizadas. A régua será útil nesta fase, pois, movendo-se ao longo dela, será mostrado o ponto onde cada réplica será inserida, com base na distância entre as réplicas previamente configuradas. Em cada uma das 3 fases de configuração para a função de replicação, poderá aproveitar a ajuda dos snaps, em relação a outras entidades já presentes no desenho. Então, usando todos os recursos disponíveis para modificar as entidades de conexão, as conexões são otimizadas e concluídas rapidamente. Mantendo pressionada a tecla Shift e selecionando ao mesmo tempo 2 trechos de uma entidade de conexão unidas por uma junção, será ativada a opção Unir. Este recurso consegue juntar tubos ou dutos conectados em sequência, a fim de obter um único elemento. A junção que conecta os 2 trechos do tubo será excluída e os 2 segmentos voltarão a se unir, obtendo o único trecho do tubo. Finalmente, vejamos o comando conectar. Este recurso poderá ser utilizado selecionando simultaneamente 2 trechos de tubo ou duto não conectados entre si e que possuam um ponto de intersecção dos eixos. Se for assim, os 2 segmentos serão unidos por meio de uma junção, que será posicionada no ponto médio da intersecção dos seus eixos. Caso você opte por aplicar o comando conectar às entidades de conexão que não cumpram os requisitos exigidos, uma mensagem informará que é impossível conectar os tubos ou dutos escolhidos, porque as extensões dos eixos não se cruzam. Outro recurso disponível são desconectar, que pode ser ativado apenas se forem selecionados ao mesmo tempo
dois segmentos de entidades de conexão unidos por uma junção. Esse comando serve para desconectar tubos ou dutos conectados entre si, destacando uma das duas extremidades da junção, de modo a obter dois segmentos separados. A última funcionalidade da seção MAP na barra de ferramentas superior é o botão Conexões em Erro. Pode ser ativado alternadamente tanto nos níveis como no ambiente tridimensional e realiza o diagnóstico das conexões com erros. Os erros reconhecidos pelo comando Conexões em Erro são de dois tipos, identificados por símbolos no desenho. Um círculo laranja identifica os conectores de entidade MAP sem conexão ou conexões não feitas corretamente. Um triângulo amarelo com um ponto de exclamação associado a um ponto amarelo representa dois tipos diferentes de erros. Entidades MAP sem conectores, com uma caixa de luz, que não estiverem conectadas a outras entidades. 2. A tentativa de conexão entre entidades MAPs pertencentes a instalações diferentes. Tomando como exemplo um tubo no desenho associado ao sistema adução quente, conectamos um segundo tubo já associado à mesma instalação, deixando o valor automático no campo nome. A conexão entre os dois tubos será facilitada pelo snap amarelo e, uma vez concluído, o diagnóstico não detectará erros. Já se tentamos conectar uma segunda seção de tubo associada ao sistema de adução fria, conseguirá identificar uma interseção e realizar a conexão, mas ativando o diagnóstico, será identificado um erro na conexão. Em ambos os casos, clicando no triângulo, obterá mais informações sobre o tipo de erro na caixa de ferramentas Propriedades. Entidades sem conexões no primeiro caso, com uma descrição que inclui o ID da identidade em erro. E erro conexão instalações no segundo, cujo campo descrição mostrará o erro instalações diferentes entre as conexões das entidades e seus IDs. O diagnóstico das conexões em erro pode ser ativado ou desativado a qualquer momento pelo botão da barra de ferramentas superior.